Deixa eu falar aqui, voltar rapidinho ao assunto do Marinho, Mauro, só para contextualizar, porque e para a galera entender quem ainda não entendeu, né? E aí foi uma informação que eu dei na véspera do jogo, na véspera não, no dia do jogo contra o Nublense, eu estava fazendo pré-jogo aqui na S1 Live, eu dei uma informação, né, que acabou que ela se confirmou nessa semana. Porque eu estava no pré-jogo e teve um superchat na hora falando assim: Alan, por que o Sampaoli levou o Arrascaeta e o Matheus França se eles não têm condição, se eles não foram relacionados? E eu falei, a informação que eu tive do Flamengo é o seguinte: o Sampaoli está tentando mudar treinamento, está preocupado com a forma dos jogadores, isso tudo. E o Sampaoli preferiu levar os jogadores que eram dúvidas ou que tinham sentido alguma coisa, porque ele queria que a recuperação do jogador fosse tudo de acordo com o clube. Então, que o jogador estivesse se recuperando à vista da comissão técnica, que dormisse cedo, que se alimentasse no horário certo, no horário certo, que consumisse a comida adequada, enfim, que continuasse fazendo. Que o jogador ficando sozinho aqui no Brasil ia ficar um profissional só olhando ali. Então, enfim, ele quis acompanhar de perto porque eram jogadores que ele considera jogadores que ele considera importantíssimos, que é o caso do Arrascaeta, do Léo Pereira e do Matheus França. Então, que ele queria que continuasse o tratamento ali, com toda a comissão técnica acompanhando, passando, tudo certinho. Eu falei isso na véspera de Flamengo e Nublense, né? E eu não tinha a informação sobre o Marinho. E aí o que surge é exatamente isso, né? Que o Marinho sentiu dores, foi examinado, né? E a partir do momento que sentiu dores, não mudou a ordem, era para ele seguir viajando como outros viajaram. E aí parece até, eu fico imaginando a cena, às vezes parece jardim de infância, né? Quando você vai fazer a chamada do ônibus da excursão, fulano tá aí? Ué, tá faltando, cadê o Marinho? O Marinho tá na sauna. O Marinho tá na sauna. Cara, isso chega a ser patético ficar imaginando a cena, né? Pô, cadê o Marinho? Todo mundo pronto para sair, o Marinho tinha que estar ali. O cara tá na sauna. Aí fala que não vai, né? Porque eu tô com dores. E aí depois, antes de ter a multa e tudo, o Flamengo ainda foi precavido de fazer exames no Marinho e tudo, onde não constou lesão. E o Marinho foi punido, né? Com multa e afastamento, né? Por indisciplina. Isso é um ato de indisciplina. Você se recusar a viajar é um ato de disciplina, até porque você pegar um ônibus, um avião de luxo, você vai ficar num hotel bacana, isso não vai agravar a tua lesão. Né? Até porque se você ficar em casa, você vai subir, descer escada, você vai fazer um monte de coisa. Né? Então, enfim, mesmo concordando, tem que ter uma hierarquia. Se acham que é melhor você viajar, cara, não vai para sauna, né? Então, enfim, e aí foi dessa questão do Marinho, Mauro, que foi surgindo várias informações, né? Talvez aproveitando, né, a situação do Marinho, que acabou vazando do afastamento do Marinho, né? Que surgiram outros. O próprio Flamengo informou, né, que o Marinho estava afastado e que teve a multa. Então, Mauro, queria falar primeiro sobre o ato de disciplina do Marinho, se você acha que o Flamengo está certo, se você acredita que o Marinho acabou de vez o ciclo do Marinho no Flamengo, né? E a escolha da comissão técnica foi uma informação que eu trouxe no dia do Flamengo e Nublense, no pré-jogo de Flamengo e Nublense, sobre a comissão estar preocupada com o tratamento dos jogadores, porque conta com os jogadores e queria que todos estivessem ali para o acompanhamento da comissão, que eu acho que é a coisa mais natural do mundo, né, Mauro? Assim, o que eu entendi, até alguns colegas publicaram isso, acho que até que o Eric Faria detalhou, né, que ele levou jogadores que teriam, em tese, alguma chance de atuar Jogar. contra o Nublense, ou seja, jogadores, o cara tá machucado, mas pode se recuperar. O Everton Ribeiro não viajou, né? Não. Não, Não tinha, e o Léo tinha, Pereira entrou no segundo tempo, por exemplo. não tinha nenhuma condição de jogo, nem viajou. O Marinho, a priori, não. Sentiu uma dor e tal, não. Vamos viajar, vai tratar, vamos ver se vai precisar de você, se vai poder jogar. E o Marinho, né, não quis. Ou seja, a disciplina afastou, ponto final. Demorou, né? Mas se fosse o Gabigol, claro que se fosse o Gabigol é uma decisão mais difícil. Um jogador que custou muito dinheiro para o Flamengo. Não é assim, afasta, acabou. Marinho, o cara está em final de conta. Claro que é mais fácil de pensar o Marinho. Mas se fosse o Gabigol, alguma coisa tinha que ser feita também. Uma punição tinha que ser dada ao Gabigol. Algo tinha que ser feito. Lógico, lógico. Mas é claro que você tem que analisar todo o contexto, porque o jogador ele é um ativo do clube, como se diz. Ele custa uma grana pesada. Então não dá para você ficar assim, pega o jogador de 17 milhões de euros, não, cometeu disciplina, vou mandar ele embora, que se dane o dinheiro. Não, você precisa administrar isso de alguma maneira. Mas não significa passar a mão na cabeça.
No caso do Marinho, já está numa reta final de contrato, acabaram de contratar um atleta que atua justamente na faixa de campo dele, que é o Luiz Araújo. Então já aproveita, embrulha e manda. Até porque já era para ter saído. Não saiu porque não acertou lá com o Bahia. Né? E agora com o São Paulo, a mesma coisa está acontecendo. Se acertar com o São Paulo, o Flamengo vai liberá-lo. Né? Então, eu acho que foi uma decisão, finalmente, né, uma decisão mais dura, embora o jogador coadjuvante, mas uma decisão mais dura, mais profissional, de uma diretoria que tem sido muitas vezes paternalista. Isso é muito óbvio, né? E essa coisa, o técnico levou os caras, viajou, não sei o quê. Sim, sim. Tá mancando, tá de muleta, vai fazer o quê? Não tem chance de recuperar? Viaja. Viaja. É o seu trabalho. Por que não pode viajar? Ah, mas nem jogou. É o que você falou, Léo Pereira jogou. Então, assim seguimos. Entendeu? Assim seguimos. Eu acho que é isso, não tem muito o que discutir, não. Vem cá, o Arrascaeta foi para a Copa do Mundo, ele estava 100%? Quando se apresentou à seleção do Uruguai? Não. Tava não, né? Aí ele foi lá, se preparou e tal, naquela fase toda pré-Copa, começo da Copa, e quando foi escalado, correspondeu, jogou muito bem. Aliás, se tivesse escalado antes, o Uruguai não teria sido eliminado tão rapidamente, creio eu. Especialmente o jogo da Coreia, que era o jogo que ele tinha que ter entrado, ele poderia ter ajudado o time no segundo tempo, pelo menos, e ele não entrou. O Diogo Alonso colocou o Varela para jogar de ponta direita, para tentar cruzar a bola na área, lá para o Cavani, não aconteceu nada. E aquele empate, que dava para tentar buscar um pouco mais a vitória, acabou sendo decisivo para a eliminação do Uruguai. Então, por que na seleção ele pode, sem estar 100%, se apresentar, como outras vezes já foi, se machuca muito, né? Problema de pubis e tudo, e no Flamengo ele não pode viajar? Por quê? Se ele teria uma chance de recuperação a tempo da partida contra o Ñublense lá no Chile. Realmente. E o Matheus França, dias depois, entrou em campo no Fla-Flu. Viajou lá, não jogou, mas foi titular contra o Fla-Flu, não, Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro jogou, foi titular. Aliás, até acho que o erro do São Paulo foi ter tirado ele, não o Pedro, nesse jogo de sábado. Acho que ele não estava mal, não. O Pedro foi, acho que o pior em campo no jogo de sábado, agora talvez até por conta dessa questão física que está sendo comentada nesses últimos dias.